Olá, pessoal. Bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos agora iniciar o estudo das árvores geradoras mínimas, né? Ou do inglês Minimum Spanning Trees. Então, até esse momento, nós estávamos preocupados em trabalhar com grafos que não tinham pesos nas arestas, né? Então, todas as arestas realmente tinham como se fosse o peso unitário. Agora, nós vamos começar a ver problemas em que vai surgir, né, essa função W, essa função de peso, que vai pegar cada elemento do conjunto E, ou seja, cada aresta, e associar um valor real, tipicamente positivo, como sendo o custo de se atravessar aquela aresta, ou o peso de, né, que a distância é geralmente uma medida positiva de custo, né, de peso, como a gente diz. Então, essa é a ideia. E para começar definindo o problema da árvore geradora mínima, a ideia é nós vamos ter um grafo G ponderado na entrada e como saída nós vamos querer encontrar a árvore geradora de peso mínimo dentre todas as árvores geradoras possíveis, que a gente sabe que tem inúmeras, nós queremos aquela de peso mínimo. Tudo bem? Então, a definição do problema, formalizando matematicamente, é assim: dado G igual a. Veja que agora a minha tupla tem três elementos: W, conjunto de vértices, E, conjunto de aresta, W. Quem é esse W? Esse cara aqui é uma função de E em R+, que é o peso da aresta. Tudo bem? Então, nós queremos obter a árvore geradora T, que minimiza, então, é um problema de otimização em grafos. Nós queremos minimizar essa função objetiva, que é essa função de custo. O peso da árvore é igual ao somatório para todas as arestas que estão na árvore de W de E. Então, a soma de todas as arestas da árvore tem que ser a menor possível. Tudo bem, pessoal? Então, basicamente, nós queremos minimizar o peso da árvore geradora. Em que tipo de aplicações que a gente usa esse tipo de análise? Por exemplo, se imagine que você trabalha numa empresa de telefonia e que precisa instalar cabeamento na sua cidade para poder pôr a internet fibra ótica. Então, faça um estudo lá do seguinte sentido: olha, eu tenho que conectar a cidade inteira. Então, eu posso fazer um estudo. Para eu conectar o bairro A com o B, vou gastar mais ou menos tanto, o B com o C, mais ou menos tanto, o A com o C, o A com o D, né? E um estudo, mais ou menos, quer dizer, em que a gente teria um grafo ponderado. E aí a ideia é, bom, para eu manter todo mundo conectado com todo mundo, eu vou fazer o quê? Eu vou ligar e obter a árvore geradora mínima. Tudo bem? Então, a ideia é mais ou menos essa. Então, qual seria a árvore? Quer dizer, manteria todos os bairros interligados entre si, mas gastando o menor valor possível, supondo que o custo, o peso da aresta é mais ou menos o custo, né, de se fazer aquela ligação física ali. Então, a ideia geral do algoritmo, dos algoritmos que a gente vai ver aqui, nós iremos ver dois, né? O Kruskal e o Prim. Ambos seguem uma ideia comum, que é, a cada passo, eu devo adicionar à árvore a aresta de menor peso que seja segura. Tudo bem? O que significa aresta segura, pessoal? Aquela aresta que, quando eu inserir na árvore, não faz a minha árvore deixar de ser árvore, tudo bem? Mantém aquilo lá como sendo uma árvore. Então, cada algoritmo ele vai ter a sua própria maneira de propor uma lógica, né, para você detectar se a aresta é segura ou não, tá? Então é isso que faz a diferenciação entre os diversos algoritmos de árvore geradora mínima. Muito bem. O algoritmo de Kruskal, então, qual que é o objetivo? É, a cada passo, sempre escolher a aresta de menor peso que não forme um ciclo. Tudo bem? Então,
Você começa inicialmente com a sua árvore ter o conjunto de vértices é o mesmo de G, porque é uma árvore geradora, e o seu conjunto E de T vazio, porque você vai começar com o grafo nulo de N vértices. Você só vai ter pontinhos lá e nenhuma aresta. E você vai fazer o seguinte laço, né, o loop. Enquanto o número de arestas em T, em E de T, for menor que N-1, porque a gente sabe que quando for igual a N-1, nós temos a árvore, né? Então, quanto for menor que N-1, o que você faz? T recebe T mais E. Onde? Quem que é essa aresta E? E é a aresta de menor peso em G, que não forma ciclo em T. Tudo bem? Então, E é a aresta de menor peso que não forma ciclo. E aí você retira essa aresta E do seu conjunto de arestas, tira fora. Tudo bem? Então, o algoritmo de Kruskal é só isso, né? O problema ele não deixa explícito como nós devemos fazer para identificar que a aresta E forma ou não um ciclo em T. Então, nós vamos para isso usar uma metodologia do Cormen, né? O livro do Cormen, Algoritmos, que é conhecido como a Bíblia aí dos algoritmos, né? Ele propõe uma estratégia muito legal e eficiente, baseada em 3 primitivas básicas. Quais são essas 3 primitivas básicas, pessoal? São essas daqui, ó. Make set de V. O que é make set V faz? Ela cria um cluster, um grupo, contendo um único vértice, o V. Então, quando eu fizer make set V, eu vou colocar o meu vértice V, só ele, num grupo, isoladamente. Quando eu fizer make set U, eu vou criar o meu U e pôr ele num outro grupo, certo? Find set. O que essa primitiva faz? Ela retorna o grupo a que o vértice pertence. Então, se eu aplicar aqui find set V, como ele foi o primeiro a ser criado, ela vai retornar 1. Fala assim, ó, essa pertence ao grupo 1. Se eu fizer find set U, ele vai retornar 2. Esse aqui foi o segundo grupo a ser criado. Union, UV, faz a união dos dois grupos, U e V, criando um único grupo. Então, se aqui era grupo 1, aqui era grupo 2, quando eu faço union, é porque eu juntei esses dois aqui agora e eles fazem parte de um único grupo. Aqui não pode ser mais 2, pessoal, aqui tem que ser 1. Então, esses 2 agora foram unificados e pertencem ao mesmo grupo. Em outras palavras, em que componente conexa do grafo aquele vértice está. É isso, tá? Então, o pseudocódigo, baseado no método do livro do Cormen, é dado por essa função aqui, ó, MST Kruskal, G é o meu grafo e W são os pesos nas arestas. Tudo bem? Então, inicialmente, começa com A igual a vazio. A é o meu conjunto de arestas, tá? A é vazio. Para cada vértice V do conjunto, make set V. Então, o que ele está fazendo aqui, pessoal? Aqui ele está falando o seguinte: olha, inicialmente, coloca cada vértice isoladamente no seu componente conexo. Então, aqui é o componente conexo 1, o 2, o 3, o 4, o 5, até N, se eu tiver N vértices. Tudo bem? Aí, o que você vai fazer? Ordenar as arestas em ordem não decrescente. Então, você vai começar da maior para menor. Então, lá no começo vai estar sempre não decrescente. Porque é como se fosse crescente, né? Mas não decrescente é da menor para maior. Confundir aqui, pessoal. Você vai colocar da menor para maior. Então, lá no começo vai estar sempre as arestas de menor peso, certo? E aí você vai fazer o quê? Para cada aresta E nesse conjunto ordenado, você vai fazer o quê? Se find set U. Então, a aresta E, pessoal, uma aresta E, ela é definida por 2 extremidades, U e V. Então, para cada aresta E, com extremidades U e V,
Se o find set U diferente do find set V, o que significa isso? Você está verificando o seguinte, olha, o U e o V estão na mesma componente conexa, sim ou não? Se eles não estiverem, você faz o quê? Você adiciona essa aresta ao seu grafo. Ela é uma aresta segura. E aí você unifica, ó, ambos estão no componente conexo 1. Tudo bem? E você vai fazer isso até o fim. Quando você for pegar a segunda aresta é VW. W pertence ao mesmo componente conexo que o V? Não. Opa, então eu vou unificar e agora ela vai pertencer. Veja bem, quando eu tiver na terceira aresta de menor peso, suponha que seja o W. O W é a aresta de menor peso dentre todas as outras. Quando eu for escolher o W aqui, ele vai falar assim: o find set de U, 1, find set de W. U é 1 também. Então, quer dizer, ele não vai deixar entrar nesse if. Então, ele vai falar assim: opa, essa aresta é proibida. Não pode, pega a próxima. Pega a próxima. Que aí é a próxima de menor peso, talvez seja essa. Onde tem o Z. Tudo bem, pessoal? Esse é o algoritmo. Então, de posse dessas três primitivas, a gente consegue implementar uma versão do algoritmo de Kruskal. Tá claro? Esse algoritmo ele segue a estratégia gulosa, então é um algoritmo greedy, guloso. Por quê? Porque a cada tentativa, ele sempre mira, na escolha dele, ele sempre mira quem? A aresta de menor peso. Se não der, tudo bem, ele descarta, mas ele sempre vai na de menor peso. Tudo bem, pessoal? Então, vamos ver um exemplo aqui de como a gente pode fazer o trace desse algoritmo aqui. Ó. Então, nós vamos definir dois conjuntos aqui. Quem que é o E-? O E- é o conjunto das arestas de peso mínimo não seguras. Ou seja, find set U igual a find set V. Eu devo evitar essas arestas aqui. Ó. Eu não posso escolher, são as arestas proibidas. E quem que é o E+? É o conjunto das arestas de peso mínimo que são seguras, então que eu posso escolher. E EK é a aresta escolhida no passo K. Então suponha que eu tenho esse grafo aqui ponderado, tá? Vocês podem imaginar que aqui os vértices são os bairros, né? Ou são os departamentos da sua universidade, e aqui é o custo para interligar com fibra ótica os departamentos da sua universidade. E você quer que fique interligado de maneira a gastar o mínimo possível. Então, o que você faz primeiro? Põe em ordem não decrescente. Por que eles evitam usar crescente, pessoal? Porque aqui você pode ter platôs, tá vendo? 2, 2, 4, 4. Você pode ter platôs do tipo assim, ó. 1, 2, 2, 4, 4. Tá. Então, esses platôs, você chamar isso de função crescente não é correto. É não decrescente. Então, é por isso, mas tudo bem, só um detalhe aí. Então, veja, pessoal, então nós vamos simular aqui da seguinte forma. Primeira iteração, tem alguma aresta proibida? Não, né? Então, na primeira iteração, quem que é o conjunto das arestas de peso mínimo? É o peso 1, é essa aresta aqui. Então, eu vou adicionar ela no conjunto E+. Eu só tenho ela para escolher. Então, eu acabei de adicionar ela à árvore. No ponto 2, pessoal. No ponto 2, esse vértice aqui está no mesmo... Agora, ó, no começo, cada um estava no seu componente conexo. Agora, esses dois estão no mesmo componente conexo. Aresta 2. Tem alguma aresta proibida? Não. Quem são as arestas de peso mínimo? Ó, de peso mínimo permitidas. Então, são duas aqui. São CI e também tem GF, tá certo? Essas duas aqui, ó, ambos os extremos dela estão em componentes diferentes. Então, posso escolher uma das duas. Eu tenho duas opções aqui. Qual eu escolher agora, então, vai ser essa aqui. CI. Passo 3. Agora, esses dois estão no mesmo componente conexo. E esses dois também. Tem alguma aresta proibida? Quem que é a de menor custo agora?
eu vou vir aqui no E, é a outra de custo 2, né? É a que eu deixei para trás no passo anterior, é a GF. Então, não tem outra opção a não ser escolhê-la. Agora, esses três aqui estão no mesmo componente, esses dois estão no mesmo. Vai para o passo 4. Qual que é a próxima aresta aqui? São as de peso 4. Tem duas opções seguras, AB e CF. Ambos estão em componentes conexos distintos. Eu vou escolher quem? AB. Aqui, ó. Poderia escolher CF? Poderia, mas eu escolhi AB. Qual que é a próxima, pessoal? A próxima é CF, justamente a que eu deixei. Próxima é a 4, CF. E como aqui são diferentes componentes, eu posso adicionar CF. Muito bem, pessoal. E agora, quem que é a próxima? Custo 6. Pela ordem aqui, ó, pela ordem é IG. Opa, mas espera aí. Find 7i igual a find 7i. Aqui, pessoal, quando ele estiver em cima da 6, vai formar um ciclo. Essa aresta aqui não é segura, é proibida. Então, eu ponho ela no conjunto E menos aqui, ó. Eu tenho que... Ela é proibida. Tem alguma outra nesse passo que pode ser inserida? Não. Então, eu não vou nesse laço, nessa iteração do laço, eu não vou inserir nenhuma e vou passar para a próxima aqui, ó. Para a próxima, que é custo 7. Custo 7, pessoal, opa, tem duas. Notem que essa daqui, ó, HI, é proibida. Não pode, porque ela vai formar ciclo. Já CD é permitida. Então, ó, HI eu vou colocar aqui no E-, CD eu vou colocar no E+. Então, embora tenha uma aresta proibida nesse ponto, eu vou acabar escolhendo quem? Vou escolher CD. Escolher essa aresta. Tudo bem? Passo 8. Eu vou para a próxima. Quem que é? AH e BC. Veja, pessoal, ambas são proibidas, né? Ou não? Não, ambas podem ser inseridas. Ó. AH, componentes diferentes, BC, componentes diferentes. Então, eu posso escolher qualquer uma. Vamos escolher AH. Então, eu vou inserir essa daqui. A partir do momento que eu insiro essa aresta, pessoal, vou para a próxima, o que, que acontece? A BC se torna proibida agora, né? Porque antes ela era permitida, mas agora ela não é mais, porque isso aqui é um componente conexo só. Então, eu acabo descartando essa aqui, a aresta não segura. Eu coloquei ela em BC, tá certo? E nesse passo, não vou adicionar nada. No passo 10, próxima aqui da lista. D é com peso 9, né? Peso 9, D é permitida? É. Vou inserir. Quando eu insiro ela aqui, o que, que acontece? Eu já tenho um único componente conexo. A partir de agora, daqui para diante, eu tenho certeza que todas as arestas serão proibidas. Tá certo? Porque eu já escolhi eu já fiz as minhas N-1 escolhas. Perfeito? Então, o algoritmo pode parar por aqui. Tudo bem, pessoal? Qual que é um dos problemas do algoritmo de Kruskal? Ele tem esse padrão de crescimento meio estranho, né? Em outras palavras, o subgrafo que eu gero a cada iteração não é necessariamente uma árvore. Como que eu comecei aqui? Vocês lembram? Eu comecei inserindo essa aresta aqui, depois eu vim para outra aqui. Não foi crescendo uma árvore, tá certo? Ele foi colocando arestas e no final tudo deu certo e gerou uma árvore. Mas o padrão de crescimento dele não é o padrão de crescimento esperado para uma árvore, tá? Tem alguns autores citam isso como uma limitação ou crítica. O algoritmo não deixa explícito como evitar ciclos, formação de ciclos, de fato. E grafos direcionados são um problema. Olha esse caso aqui, ó, pessoal. Se você for aplicar o algoritmo de Kruskal aqui, você vai se dar mal. Por quê? Você vai escolher essa aresta aqui, depois essa, depois essa. Ele vai permitir. Só que aí,
Agora, você não tem uma árvore. Na verdade, o que você tem aqui no resultado não é uma árvore. Que você tem A indo de B a C e D. Quer dizer, você não tem um caminho entre A e D, e nem entre D e A. Então, quer dizer, dígrafos podem causar comportamentos estranhos no crusco. Muito bem. Vamos agora, pessoal, provar o seguinte teorema. Esse teorema é fundamental, porque é ele que garante que toda árvore retornada pelo algoritmo de Kruskal é uma minimum spanning tree, sempre. Ele garante que o algoritmo é ótimo, tudo bem? A prova vai ser por contradição, tudo bem? Em que, veja, nós vamos assumir aqui que T é a árvore retornada por Kruskal. T é a nossa árvore retornada por Kruskal. Então, veja, vamos supor que existe uma árvore S diferente de T, uma outra, cujo peso dela é menor que o peso da árvore do Kruskal. É menor. E a gente quer chegar numa contradição. Tudo bem? Por quê? Porque o peso da árvore Kruskal é o menor possível. Não pode ter uma com peso menor. Então, veja, vamos chamar de EK pertencente a T, ó, essa aresta vermelha aqui, EK, é a primeira aresta que foi adicionada em T, foi adicionada pelo Kruskal, mas não está em S. Tá vendo aqui S, pessoal? S nós supomos que é a árvore com peso menor que a do Kruskal. Então, se ela é diferente da T, pelo menos uma aresta tem que ter de diferente. Então, pelo menos a EK aqui, uma é diferente, tá vendo? Ela não tem a EK porque ela tem outra no lugar. Então, isso é a EK sempre existe porque as árvores são diferentes. Faça H igual a S mais EK. Então, você vai vir aqui no S e vai colocar STK. Ora, pessoal, o que, que acontece aqui? Note que esse H não é uma árvore, porque agora gerou um ciclo. Toda árvore, quando se adiciona uma aresta, gera exatamente um ciclo. Nós provamos isso. Então, agora, o que, que a gente vai fazer? Olhe nesse ciclo que formou, nesse ciclo C que formou aqui, pessoal, ó. Olha a argumentação. Tem que existir uma aresta E pertencente a S, mas que não pertence a T. Por quê, pessoal? Porque senão esse ciclo também existiria em T. Olha que sacada. Então, tem que existir nesse ciclo C uma aresta E que pertence a S, mas que não está em T. Porque senão T também teria um ciclo. Ó, deu para entender? Qual aresta é essa? É essa aqui, ó. E, essa que está em azul aqui, ó. É essa aresta E. Então, nós vamos identificar ela aqui como E. Tudo bem? Faça o seguinte agora, ó. Ele fala o seguinte: o subgrafo H menos E, se eu vier aqui remover E de H, eu vou ter um subgrafo conexo, que possui N menos uma aresta e é uma árvore geradora de G. Tudo bem? Esse H menos E aqui, ó. Esse cara aqui é uma árvore geradora. É a árvore geradora. Tudo bem, pessoal? Porém, olha a argumentação que faz agora. O W de EK tem que ser menor ou igual que o W de E. Por quê, pessoal? Por que, que o W de EK tem que ser menor ou igual que o W de E? Ora, porque o algoritmo de Kruskal, ele ordena as arestas na hora de escolher. Então, se o Kruskal, se ele preferiu EK em detrimento de E, veja, o Kruskal, a árvore T é do Kruskal. Se ele preferiu EK em detrimento de E, só pode ser por uma razão. Qual razão? EK vem antes do que E na lista ordenada de arestas. Se ele vem antes, o peso de EK é menor ou igual ao peso de E por construção, tá ok? Então veja, dessa forma, pessoal, o peso dessa árvore H menos E tem que ser menor que o peso da árvore H, tá vendo? Na verdade, o que, que eu fiz aqui? Eu tornei a árvore H um pouquinho mais parecida com a árvore T, tá vendo? Porque eu tirei uma aresta de H que não tinha em T
e adicionei eu tirei uma aresta de S, eu estou fazendo S se aproximar um pouquinho mais de T, porque eu tirei de S uma aresta que não tinha em T e adicionei em S uma aresta que tinha em T. Tudo bem? Então, S se aproximou um pouquinho de T e ela ficou mais leve, pessoal. Ou, na pior das hipóteses, manteve o peso, mas isso nunca vai aumentar o peso. Tudo bem? Então, agora, o que a gente vai fazer? Se a gente repetir esse processo para gerar, que a gente usou para gerar H menos E a partir de S, o que a gente vai fazer agora? Eu vou pegar aqui em H menos E, eu vou identificar qual que é uma aresta de T que não faz parte de H menos E. Por exemplo, essa aqui. E eu vou adicionar ela aqui, ela EK', tá vendo? Eu adicionei a EK'. Achei uma de T que não tinha em H-E. Adicionei ela aqui. Opa, vai formar ciclo de novo. Ciclo C. Nesse ciclo C, tem que ter uma aresta E' que está em H-E, mas que não está em T. Essa aqui, ó. Por quê? Porque senão ia ter um ciclo em T. Essa aresta aqui. Então, eu venho aqui e vou remover, eu vou adicionar EK', tudo bem? E eu vou remover E', tudo bem? Então, ó, eu produzo essa sequência de grafos. Eu tinha S, aí eu fiz H menos E, aí aqui eu vou gerar H' menos E'. H' menos E' é eu vir aqui, ó, e deletar esse cara aqui. Deletei esse cara fora. Ó como ela ficou. Tem essa parte aqui. Tá bem mais próxima da árvore do Kruscal. Tá vendo? E o que acontece quando eu faço isso, pessoal? Eu gero uma sequência de árvores que vai me parar onde? Vai me levar exatamente em T. Ó, se eu fizer isso, eu vou parar em T. Só que o W de S é maior ou igual que o W de H menos E, que é maior ou igual que o W de H' menos E', que é maior ou igual que o W, que o peso, né, de H duas linhas menos E duas linhas, que vai chegar que é maior ou igual que o peso de T. Ora, isso é uma contradição para nossa suposição inicial, de que S tem um peso menor que T. Portanto, pessoal, nós demonstramos que não existe árvore S com peso menor que T. Não existe. Portanto, se T é a que tem a menor peso, T tem peso mínimo, T é MST. Tudo bem, pessoal? Espero que tenha ficado claro aí. Bom, eu vou ficando por aqui para não alongar demais o vídeo. Agradeço a todos pela atenção. Muito obrigado. E é isso. Nos vemos nos próximos vídeos. Até mais.